Vamos orar? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua casa para adorar e louvar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Que cada um que estão aqui, Pai, possa sair melhor do que entrar. Abençoa cada um, nos dá sabedoria e entendimento para que podemos compreender, Pai, a Tua palavra da melhor forma. Faz a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Lucas 19 vai falar sobre um homem chamado Zaqueu. Acompanha aí. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Vamos lá. Todo nome tem um significado. Cada nome tem um significado. E o nome de Zaqueu significa puro. Puro. Se você parar para pensar, Jesus ele estava entrando em Jericó. O objetivo dele era em direção a Jerusalém. A gente pode ver um fato interessante aí, é que era a última vez que Jesus ia passar ali. Era a última oportunidade de Zaqueu. Então ele ia passar e ia direto para Jerusalém, onde ele ia ser morto. Então era os últimos dias de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Se vocês soubessem que ia morrer, vocês paravam para conversar com alguém ou ir na casa de alguém? Parava? Se soubesse que ia morrer daqui uns dias? Eu acho que eu só chorava. Chorava. Então foi Jesus. Antes de Jesus entrar em Jericó, tinha um cego. Antes de Jesus entrar em Jericó, tinha um cego na entrada, à beira do caminho, sentado. E antes dele entrar, ele curou esse cego. E entrando em Jericó, ele vai encontrar um homem chamado Zaqueu. O que significa o nome Zaqueu? Puro. Zaqueu era um publicano, rico. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele era o cabeça. Zaqueu só fazia coisa errada. Ele era rejeitado. Por ele ser um judeu, ele sempre o judeu mandava cobrar do próprio povo. Ele mandava cobrar. Então ele era muito rejeitado. Então ele era rico. Continuando, verso 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Veja, muitas das vezes a gente vai procurar Jesus por algo que a gente precisa. Para que você não possa entender errado, não é errado procurar Jesus por algo que a gente está precisando. Mas a gente, muitas das vezes, a gente tem que procurar Jesus por quem ele é. E quem é ele? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o bom pastor, ele é a porta das ovelhas. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Ele é tudo. Continuando, veja só. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, não pelo que ele fazia. Porque Zaqueu provavelmente ouviu falar de Jesus, que ele fazia muitos milagres e tudo, mas ele não quis. Não, eu vou procurar ele porque eu quero uma cura para minha filha, para minha casa, né? Não, eu quero ver quem é ele. Eu acho que no pensamento de Zaqueu estava lá, tá? Ele vai passar ali, né? Eu vou subir ali que eu quero ver ele. Ele era baixinho, de pequena estatura. Ele não conseguia ver Jesus por conta da multidão. Continuando o texto, verso 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Sicômoro é uma árvore, uma figueira. E veja só, repita comigo, Zaqueu correu. O interessante é que no antigo tempo lá, os nobres eles não corriam. Isso me faz lembrar da parábola do filho pródigo, que eu já falei aqui. Que aquele pai que repartiu os bens para os dois filhos, e o filho foi, dissipou todos os seus bens e voltou. Só que naquela hora ali, o pai ele correu, e ele já era um senhor. Isso é interessante. Zaqueu ele correu.
Um dos maiores mandamentos da Bíblia é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Eu pergunto a vocês, teve força ali em Zaqueu? Teve força? Teve esforço em Zaqueu? Morreu? Subiu na água. Exatamente. A pergunta que eu faço a vocês é: o que te impede de ver Jesus? O que é que te impede de ver Jesus? É uma dificuldade? É alguém que está te colocando para baixo? Alguém que te afasta de Deus? Pois todo aquele que te afasta de Deus não é teu amigo. Entende? Então, Zaqueu, e o próximo versículo, né? Diz também de todo entendimento. Teve entendimento de Zaqueu? Qual? Ele ia à procura de Jesus. A procura de Jesus. E Zaqueu ele subiu aonde? Em uma figueira. Adão, quando foi se esconder do Senhor, ele se escondeu atrás de uma figueira. Zaqueu, quando queria se mostrar, ele usou da figueira. O problema não é a figueira, é como você vai usar ela. Entendeu? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não dê desculpa. Não dê desculpa. Não dê desculpa. Por que eu falo isso? Porque naquele último momento não vai ter mais desculpa. Não vai ter um momento em que você vai dizer que não ouviu a palavra. Porque você ouviu, você está ouvindo agora. E como eu falei na última pregação, isso aqui está sendo registrado agora. E você vai ver lá. Como eu falei, cada um de nós tem um filme da nossa história. E vai ser passado lá. E está sendo escrito no livro de registro da vida. Não vai ter desculpa. Você precisa tomar uma decisão. Eu não posso pegar na sua mão e tomar uma decisão por você. O meu dever é falar da palavra para você. Quem vai te converter é o Espírito Santo. Mas o que você precisa é tomar a decisão antes que não seja tarde demais. Porque Jesus ele está voltando. Continuando, diz assim, verso 5: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Veja, Zaqueu provavelmente pensou naquela hora que Jesus vai passar ali, ele correu, subiu uma árvore. Só que o interessante é que Zaqueu queria ver quem ele era. Só que a partir do momento que Jesus chegou lá, ele ficou olhando. A Bíblia está dizendo que ele está olhando, não que ele olhou, não que ele fez assim e voltou, não, ele ficou olhando. O que eu estou querendo dizer com isso é, quando você está cansado, muito cansado, que teu corpo te pede cama, mas você diz: eu vou adorar o Senhor, ele está olhando. Quando você recebe aquele dinheiro, que tem muita conta para pagar, mas você diz: eu vou tirar 10% para aqui, que me deu tudo, ele está olhando. Você tem que parar para perceber que sempre ele está te olhando. Só que você precisa enxergar ele. Você precisa sentir a presença dele. Então, naquele momento, Jesus ele olhando para cima, ficou olhando, né? Zaqueu, chamou pelo nome. Zaqueu queria saber quem ele era, mas Jesus já sabia quem era Zaqueu. Então, provavelmente, naquele momento, ele ficou admirado, né, com a atitude de Zaqueu de subir uma árvore só para ver quem ele era. Como eu falei para vocês, não dê desculpa, use o que você tem para buscar a Deus. Como eu falei, uma hora vai chegar o último momento, uma última pregação, um último sermão, a última pessoa a ser batizada, a última pessoa a receber a palavra de Deus. Então ele volta. E vai ser triste não te ver no céu. Por que eu digo isso? Porque eu preciso ter certeza da minha salvação. Vai ser triste não te ver no céu. O seu objetivo precisa ser o céu. Precisa ser Jesus.
Zaqueu ali ele tinha um objetivo. Que o alvo. Ele tinha um alvo, ele era ver Jesus. Não pelo que ele fazia, mas quem ele era. Engraçado, né, gente? Porque ele pequenininho, mas entregou do lado, me entregou, né? Para conseguir ver, ele sempre estava escondido ali. Mas a gente Mesmo sendo ele de pequena estatura, ele usou da sua sabedoria. Por quê? Como ele era de pequena estatura, não dava para ver Jesus, ali tinha uma multidão. Tinha uma multidão, ele pequeno, né? Como é que eu vou ver ele? Aí ele usou da sua sabedoria, subiu em uma árvore para ver quem era Jesus. A gente precisa fazer a mesma coisa. Você sabe como buscar Jesus? Você sabe. Não tem desculpa. Mas como eu falei, você precisa tomar uma decisão. O Evangelho é sobre arrependimento. Arrepender dos nossos pecados. É simples. Verso. Então, continuando. Jesus ele olhando disse: Zaqueu, desce depressa, porque vim também ficar hoje em tua casa. Esse convém significa eu devo, eu quero ficar em tua casa. Jesus ele se convidou. Ele se convida para entrar em sua casa. Ele se convidou para entrar na casa de um pecador que fazia só coisa errada. Era o chefe, era o cabeça dos cobradores de impostos. Mas ele se convidou porque ele conhecia o coração dele. Da mesma forma, como diz a palavra de Deus, o Senhor está à porta e bate. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e serei junto com ele. Ele está batendo na porta, mas você precisa abrir. Assim como Zaqueu. Mas Zaqueu não chamou para ir para a sua casa, ele se convidou. Mesmo sabendo que ia morrer daqui uns dias, ele se convidou. Ele fez: eu vou abrir uma vaga para tu. Obrigado. Continuando, diz assim, verso 6: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: que ele se hospedara como um pecador. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. A gente precisa receber Jesus com alegria. É muito bom. Sem Jesus a gente não é nada. Nada. A gente só precisa entender isso. Você ainda não conheceu verdadeiramente Deus, você precisa conhecer. A partir do momento que você conhecer Ele, não importa as coisas deste mundo, você deixa tudo. Como Ele diz, né? Você tem que deixar tudo para trás, carregar a sua cruz. É porque muitas vezes as pessoas pensam que andar com Jesus vai ser fácil, vai ser um mar de rosas, sentar, ficar tranquilo, esperar Jesus voltar e acabou. Ele próprio disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já disse: terá dificuldades, terá multidões, assim como teve para Zaqueu. Mas o diferente é que ele usou da sua sabedoria e subir em uma árvore. Ele não deu desculpa para ver quem era Jesus. Jesus ele se convidou para entrar em sua casa e ele o recebeu com alegria. Continuando, versículo 7. Então, esse a gente já viu: todos que viram isto murmuravam. Então, todas as pessoas que estavam ali, a multidão, né, murmuravam porque Jesus estava como um pecador. Mas as pessoas não sabiam o que ele estava fazendo. A palavra de Deus diz que ele não vem chamar justos, e sim pecadores para o arrependimento. A palavra de Deus diz que ele vem salvar o perdido. Ele vem buscar aquele que se arrepende. A palavra de Deus também diz mesmo assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra?
que vocês acham disso? Sim, achará. Quando Jesus vier, achará fé na terra? Será que tem gente com fé hoje? Tem ou não? Verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aí você vai ver a parte do arrependimento. Zaqueu ele se arrependeu. Como eu disse a vocês, Zaqueu era rejeitado. Porque Zaqueu só fazia coisa errada. Mas a partir do momento que ele teve o encontro com Jesus, mudou totalmente. O seu caráter mudou. Ele se arrependeu. E a gente precisa se arrepender. Todos os dias a gente precisa se arrepender. Você sabe que quando o dia termina, ao fim do dia tem um anjo. Tem um anjo que te guarda. E ao fim do dia ele leva tudo o que você fez. Mas e se você não se arrependeu antes? Você precisa se arrepender. As coisas ruins, você tem que pedir para que Deus apague. Isso me faz lembrar também da cruz. Ele estava indo direto a Jerusalém para ser morto. Uma conta foi paga, que foi a minha sua. E na cruz, Jesus ele poderia olhar para a direita. Poderia, porque estava o seu companheiro de cruz. Ele poderia olhar para a esquerda, poderia também, porque estava o outro. Ele poderia olhar para baixo, para conversar com sua mãe. Ele poderia olhar para o céu, para conversar com o Pai. Mas ele não poderia olhar para trás. O que eu estou dizendo com isso é: Deus ele não te fez para olhar para trás. Não importa a dificuldade, não importa o que você está passando, se tem alguma coisa do passado que está te machucando, não importa. Jesus ele te fez para olhar para frente. Amém, glória a Deus. Se arrependa, siga em frente. Zaqueu nem passava na cabeça que ali poderia ser o último momento dele. E era o último momento dele. Era a última oportunidade dele. A última oportunidade de saber quem era Jesus. Ele só queria saber quem ele era e saiu dali transformado. Ele se arrependeu na hora, quando ele teve um encontro com Jesus. A pergunta que eu faço a vocês é: você já teve um encontro com Jesus verdadeiramente? E a última pergunta que eu fiz no último sermão: aonde você quer passar a sua eternidade? Será que o seu objetivo é o céu? Assim como diz Zaqueu, o objetivo dele era Jesus. Não importava as dificuldades ou a multidão, mas ele usou do seu entendimento, subiu em uma água para ver quem era Jesus. Continuando, verso 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Naquele momento dele falar aquelas palavras, que ele se arrependeu, Jesus disse que houve salvação na sua casa. E o interessante é que Jesus ele não se preocupou só com Zaqueu, mas com a casa inteira, com a família de Zaqueu inteira. Ele disse: houve salvação nesta casa. Porque este é filho de Abraão. Por que Abraão? Veja, Abraão é conhecido como amigo de Deus e também pai da fé. E ele disse filho de Abraão. Zaqueu, um homem pecador que só fazia coisa errada. Por quê? Porque ele viu fé. Ele viu fé em Zaqueu. Novamente eu repito aquele versículo: porventura, quando o filho do homem vier, achará fé na terra? É difícil, a gente sabe que é difícil. Não é fácil seguir a Jesus. Não é fácil. Eu não gostava de festa.
não gostava de beber. Meu negócio era só em casa. Mas algo me prendia de viver para Cristo. Quando eu chegava na casa da minha tia, Juninho, por que tu não entra na igreja? E eu ficava sem responder isso. Porque não é fácil, não é fácil. Se alguém dizer para você que é fácil seguir Jesus, está mentindo, porque não é fácil. Ele próprio disse que a gente vai ter dificuldade. Mas é aí que está. A gente precisa ter sabedoria. E essa sabedoria só vem de Deus. Seu objetivo precisa ser o céu. Pois Ele está preparando uma morada para mim e para você. Ele ainda não voltou. Por quê? Porque Ele é um ganho para convosco, esperando que eu e você se arrependam. Por quê? Porque Ele está preparando uma morada. E que morada é essa? Uma mansão celestial, onde você vai pisar nas ruas de ouro. Continuando, diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Está claro aí. Jesus ele não veio buscar justos, pessoas perfeitas. A igreja não é um lugar de perfeição, é de pessoas doentes que precisam de Deus. E você precisa de Deus. Sem Ele a gente não é nada. Sem Ele a gente não é nada. Não adianta alguém dizer para você que Jesus não vai voltar. Por que você crê nesse Deus? Você só passa por isso e aquilo, e o que Ele sofreu. E a cruz foi pesada ou não? Todos os pecados que Ele carregou. Ele ainda orou ao Pai pedindo que o afastasse dele. Mas Ele não desistiu de mim e de você. Ele teve um objetivo: fazer a vontade do Pai, salvar a humanidade. Deus é maravilhoso. É muito bom viver para Ele. Leve a palavra de Deus. Não importa se eu estou aqui, eu não sou melhor do que você. Nenhum pastor é melhor do que cada um de nós aqui. Estamos aqui, igualados. E somos pecadores. Do pó viemos. E ao pó tornaremos. Mas antes de voltar para o pó, você precisa estar em Cristo. Não faça com que seja uma mensagem que vá passar, você só escute e está tudo certo, vai para casa. Sai daqui pensando, se você sair daqui e voltar, se for a última pregação que você vai ouvir, se for a última, a qualquer momento ele vai voltar. A gente não sabe a data, a gente não sabe qual é o momento, mas ele vai voltar. Você ainda que não se batizou, e você batizado, se está vivendo uma vida errada, conserte a sua vida. Eu repito, não é fácil. Não vou dizer para vocês que é fácil, não é fácil. Mas é evitar. É sobre arrependimento. É sobre fazer com aquilo. Subir o mais alto que puder. Só para ver quem é Jesus. E eu vi uma coisa interessante. Não sei se eu vou lembrar bem. Que diz assim: a igreja adventista está localizada na EMA. A EMA está localizada na cidade de Água Preta. A Água Preta está dentro do município. O município dentro do estado. O estado dentro, deixa eu lembrar, o estado dentro do Nordeste Brasil. E o Brasil dentro da América do Sul. A América do Sul dentro da América Latina. A América Latina dentro do continente americano. E o continente americano dentro do planeta Terra. O planeta Terra dentro da Via Láctea.
e a Via Láctea dentro do sistema solar, e o sistema solar dentro do universo, e o universo cabe na palma do Criador, que fez os céus e a terra. Que Deus ele possa abençoar cada um de vocês, e que você possa fazer como Zaqueu, não importa o tamanho da dificuldade ou da multidão, suba o mais alto para ver quem é Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Todos precisam do Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha casa, vem comigo. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero andar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Glória a Deus. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti.
porque o Senhor é meu bem maior. Deus, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Glória a Deus. Amém. Feche os olhos. Vamos orar. Querido Senhor, obrigado por este culto maravilhoso, onde aprendemos, Pai, sobre a Tua Palavra. Obrigado, Pai, pela essa oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui. Sabemos que muitos não têm a mesma oportunidade, Pai, porque podem ser mortos por estar levando a Tua Palavra. Obrigado por termos a oportunidade de ouvir, Pai, e que essa palavra não possa ficar só em nossos corações, mas que possamos levar para outras pessoas também, porque o Teu Evangelho precisa ser levado ao mundo todo. Obrigado, Senhor. Abençoa cada família que está aqui, Pai, cada pessoa, dá sabedoria a eles, e que não importa, Pai, a dificuldade, pois maior do que os nossos problemas é Ti, meu Pai. Obrigado, nós te agradecemos pela presença do Teu Santo e maravilhoso Bom Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém.